O juízo de Deus é vindo. Olhe para os canais de comunicação, olhe para as profecias, olhe para as mudanças geográficas, climáticas, sociais, culturais, políticas, econômicas. Elas apontam, o juízo de Deus vem. Tá, e o que tem? Então, conscientes disso, preguem o Evangelho. Preguem o Evangelho. Ainda há esperança para as nações. Ainda há esperança para os seus familiares. Ainda há esperança para os perdidos. Preguem o Evangelho. Pois o anjo está dizendo, deem ouvidos ao Evangelho. Deem importância ao Evangelho. Ele é a única saída para as nações. Isso mostra para nós a urgência de cumprir a tarefa da grande comissão. As nações estão sendo engolidas, tragadas. Nossos vizinhos estão sendo engolidos, tragados. Nossos familiares. A morte está ceifando, a cultura caída, os demônios, o homossexualismo, as ideologias, o marxismo, o ateísmo estão tragando. Os juízos de Deus já estão sendo anunciados. Pregue, pregue, eles têm pouco tempo, pregue, pois você tem um evangelho eterno na sua mão. Você tem o poder que redimiu você, que te colocou entre aqueles que estão no trono. Pregue para que eles se unam, pregue para que eles se juntem, pregue para que eles estejam lá. Porque o juízo de Deus é chegado e a ordem de Deus é: adorai aquele que fez os céus e a terra. Temei a Deus e dai a Ele glória. Agora João vai ouvir a terceira voz. E a terceira voz consiste na vitória da igreja sobre a Babilônia. Vamos ver a terceira voz. Verso 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, é o segundo anjo, mas é a terceira voz. Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho, da fúria, da sua prostituição. A terceira voz, o anjo vai fazer o terceiro anúncio. E agora ele anuncia a queda da grande Babilônia. A vitória da igreja sobre a grande Babilônia. João aqui não explica com detalhes as características dessa Babilônia. Não chegou o tempo ainda. É lá no capítulo 17 que ele vai dar as características da Babilônia. Mas aqui ele antecipa algo sobre a Babilônia. Ela vai cair, ela vai ser destruída. O que é a Babilônia? A Babilônia é o terceiro comparsa do dragão, é o terceiro aliado do dragão para destruir a igreja. Lembra quando o dragão foi tirado do céu? Satanás, o diabo. Agora a função dele é perseguir a igreja. Para isso ele chama dois aliados, a besta que sai do mar, a besta que sai da terra. Aqui ele chama o terceiro aliado para perseguir a igreja. Qual é o terceiro aliado? A grande Babilônia. O que é essa grande Babilônia? Alguns dizem que é o mundo árabe, são os árabes, a Babilônia. Outros dizem que é a igreja católica romana. Não. Outros dizem que é a religião pagã. Também não, porque a religião pagã é a besta que sai da terra. A Babilônia aqui é descrita, ela diz do vinho da sua fúria e da sua prostituição. O capítulo 17 fala do vinho da sua sensualidade, da sua prostituição. Babilônia aqui é a sensualidade, o paganismo, a ostentação e a luxúria desse mundo. É este sistema que enaltece, que glorifica a sensualidade, que glorifica a luxúria, que glorifica o prazer. Essa é a Babilônia, e esse é um poderoso aliado do diabo para oprimir, perseguir, molestar a igreja.
É este sistema, são as ideologias, são essas cosmovisões que incutem na mente do homem sensualidade, perversão sexual, prazer a qualquer custo, imundícia, ostentação, paganismo. Veja as 3 frentes de batalha que a igreja tem que enfrentar. A primeira besta, poder político, econômico e militar. O diabo invoca, usa das nações, usa os poderosos, os chefes de Estado, poder político e militar para perseguir a igreja. O segundo inimigo da igreja, a besta que sai da terra, o poder religioso, a falsa igreja, a igreja idólatra, a igreja pagã, a igreja mística, a falsa religião. Então, enquanto a igreja de Cristo está aqui, ela será atacada, perseguida por poder político e militar, poder religioso e o terceiro comparsa do dragão, a Babilônia. Apocalipse 17 diz que ela seduz e persegue. Essas são as armas dela contra a igreja. Como? De que maneira ela oprime a igreja? Seduzindo e perseguindo. Primeiro seduzindo com a luxúria e os prazeres desse mundo. Segundo, perseguindo de forma violenta, de forma hostil, de forma física. A igreja deve resistir a essas 3 frentes de batalha. Eu e você, enquanto estivermos aqui, sofreremos oposição deste sistema, quer seja político, militar, religioso, quer seja cultural. Eles partirão para cima. Mas a Bíblia diz que a igreja irá vencer, porque o anjo brada: caiu a grande Babilônia, que deu de beber a todas as nações do vinho da sua prostituição. Finalmente ela será derrotada. Vamos agora para a quarta voz. A quarta voz. Essa voz se dedica, preste atenção, essa voz se dedica a descrever a punição daqueles que aceitaram a marca da besta, o 666. Essa voz este anúncio dedica-se em anunciar a punição para os marcados com a besta. Se não, vejamos no verso de número 9. Seguiu-se a esses outros anjos, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Verso 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, e a fé em Jesus. Até aqui, olhe para mim. A quarta voz vai se dedicar agora a fazer um anúncio, e esse anúncio descreve a punição, o juízo que os adoradores da besta, do anticristo, os que aceitaram a marca na mão ou na testa, receberão. Verso 9 diz assim: seguiu-se este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, receba a sua marca na fronte ou na mão. A voz é destinada a estes, ela remete para o capítulo 13. Capítulo 13 fala: vi uma besta emergindo do mar. E ela faz com que todos, grandes e pequenos, pobres e ricos, escravos ou livres, recebam um sinal na testa ou na mão. Faz também uma imagem, e faz com que aquele que não adore a imagem seja morto.
A voz é destinada a estes, os que aceitaram a marca e os que adoram a sua imagem. E o que ele anuncia a estes? O que esse anúncio traz para esses? O verso de número 10. Também esse beberá do vinho, da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro.